Olá, eu sou a Giovana e vim aqui tirar algumas dúvidas referente à preparação dos materiais. Agora eu estava passando aqui um primer na minha latinha e lembrei de passar essas dicas para vocês. Cada material precisa de uma preparação para a posterior pintura. Nós podemos aplicar as técnicas de pintura sobre qualquer superfície, mas para isso é necessário essa preparação. No caso aqui desse metal, eu já estava pintando ele aqui para mostrar para vocês. O que eu fiz? Eu peguei um metal, no caso uma latinha de leite condensado, lixei com uma lixa para tirar o brilho, para arranhar mesmo essa peça. Ó, esse objeto ele fica todo arranhado para poder receber o primer que vai fixar a tinta depois sobre ele. Nesse caso, então, a latinha foi lixada para depois ser bem limpa com álcool, né? Tirar todo o pó, a poeira dele. Nós também temos os plásticos, os PETs, que também devem ser lixados para poder receber a pintura depois. Aqui todo ele pode ser lixado antes para depois receber a pintura, para aplicação do primer. E temos também as peças de vidro. Aqui também eu estava passando já o primer no meu vidro. O vidro é um objeto também muito brilhoso, né? Um material muito brilhoso. E nesse objeto aqui, no caso, eu vou pintar ele todo. Ele vai ficar com uma pintura toda chapada, como a gente chama. Então, eu estou aplicando o primer nele inteiro. Só vou deixar aqui nessa parte superior sem aplicação, porque aqui eu quero que fique a transparência do vidro. Eu vou mostrar aqui para vocês esse vidro. Ele está todo pintado já, ó. E foi passado o primer em toda a superfície, até lá em cima. A tampa, que é uma lata, é um vidro de azeite, também foi passado o primer e também foi pintado. Aqui nós temos uma latinha de achocolatado, que também foi aplicada uma técnica, mas para isso foi aplicado o primer antes, lixado, né, para poder receber esse material. Então, lembrando sempre, depois que vocês limparam toda a peça, tiraram o pó, passaram álcool para tirar as impurezas, no caso até a gordura da mão da gente, aí sim vocês vão passar esses primers, esses produtos que são os que a gente passa antes para preparar o material. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns produtos para vocês terem ideia do que eu estou falando. Ó. Aqui nós temos o primer para metais, PET e vidro da Acrylex e os primers para PET, metal e vidro da Corfix. E também temos aqui o verniz jateado da True Colors. Qual a diferença entre eles, né? Esse verniz jateado, ele é um produto que vai deixar o vidro opaco. Ele vai jatear, como se fosse um jateado, efeito jateado no vidro. E ele é aplicado no vidro. Esses outros três, vocês podem aplicar nesses outros materiais também. Tanto no nosso PET, aqui no nosso plástico, como na nossa latinha, né? A diferença entre esses dois é que esses da Corfix, eles têm várias cores. São 6 cores, se eu não me engano. E aí já fica com efeito chapado, fechado, né? Esse outro aqui, ele é branquinho. Neste caso, foi usado aqui. Ele fica assim, branquinho, né? Os três são à base d'água, né? Então, você pode lavar a mão com água, sabão, que vai sair. E os três também devem ser, esperar no mínimo umas 4 horas para reaplicar, a fazer a segunda aplicação do produto para ter uma fixação melhor. Nós também temos as peças em gesso. No caso aqui é uma peça em gesso crua e aqui uma pintada. Devemos preparar esse material também para receber a pintura posterior. E esse a gente usa a goma laca incolor ou a goma laca indiana, que ela é mais amareladinha, para passar nessa superfície. O gesso é um material muito poroso e ele precisa, então, que as partículas fiquem mais coesas, né? Então, nós necessitamos aplicar essa goma laca aqui para fazer essa função de deixar mais liso e a tinta fixar melhor e não ser absorvida pelo material. Também aqui nesse caso pode ser usado o primer para PET.
Esse multi-primer aqui é um primer transparente, ele é da True Colors, ele também é base d'água. Então, esses são uma base de álcool. Os dois são base de álcool e os pincéis devem ser limpos com álcool. Assim como o primer para pet, que também é base de álcool. Os três podem ser usados no gesso. Esses três também podem ser aplicados nos plásticos, né? Principalmente esses dois aqui. O primer, o multi-primer e o primer para pet, nos plásticos. Também a gente pode usar a goma laca como um primer, né? Para posterior pintura de outros produtos, como, por exemplo, se tu vai pintar um papel, alguma coisa, e que tu tenha medo que ele vá sair a cor quando passar o verniz, alguma coisa, a gente passa uma goma laca que ele impermeabiliza essa peça. E o primer para pet, ele pode ser usado também como um primer para parafina. Quando você quiser pintar a parafina, você pode usar o primer para pet também. Então, assim, vejam que todas as marcas têm vários produtos para ser usado nessas superfícies, né? É importante que vocês leiam no rótulo bem o tipo de material que é solúvel, né? Esse produto, no caso da goma laca é o álcool, né? Nos outros é a água. Todos eles a gente pode se preocupar bastante com essa parte de como limpar os pincéis, né? Eu vou mostrar aqui para vocês essa peça, por exemplo, ela é um pote de whey, no caso, e ele foi pintado com uma técnica de imitação de aço galvanizado, né? A tampa foi imitando a tampa de metal enferrujada e o pote em si foi imitando um aço galvanizado. Esse material, então, eu ensinei hoje numa live, vocês podem procurar ela no nosso YouTube ou no Facebook da Magia das Cores para aprender a técnica. E também foi usado esse produto aqui, que ele é um 3 em 1, que é o primer para metais, pet e vidro. Aqui também, esse também é plástico, também foi usado esse produto. Eu acho que assim vocês conseguem entender um pouco que é necessário sim aplicar o primer, né? Que é qualquer um desses, todos a gente chama de primer, porque eles fazem a preparação da superfície para a posterior pintura. Isso vai fazer com que o trabalho de vocês tenha uma qualidade muito melhor, que seja um trabalho que não vá ficar descascando, né? Ou no caso dos metais, que ele vá corroendo, porque a tinta é base d'água, a gente acaba usando água, e com a água entrando em contato com esse metal, ele começa a corroer, a enferrujar. Então, é importante, sim, a aplicação de um primer antes, inclusive quando a gente vai usar cola. Quando vai colar um tecido numa latinha, passa o primer antes para depois colar o tecido na latinha, que vai ter uma durabilidade muito maior dos produtos de vocês. Então, eu espero que tenha solucionado algum dessas dificuldades, desses problemas de vocês, e ficamos aqui, tá ok? Tchau, tchau!